Você cresceu jogando Pokémon, mas não imaginaria que o Typhlosion fosse um Pokémon capaz de ter um filho junto com uma humana. E se você ficou chocado com essa informação, entenda o contexto. Nessa semana saiu um grande vazamento da Game Freak, a empresa que é dona da franquia Pokémon. Nesses vazamentos não só saíram betas de jogos que mostravam que jogos antigos poderiam ser muito melhores, informações do Nintendo Switch 2 e também spoiler dos filmes, animes e futuros jogos da nova geração que nem sequer foram anunciados ainda, como um jogo multiplayer que parece ser quase um MMO de batalha, e explicações sobre a lore de Pokémon, ou seja, histórias que foram pensadas e elaboradas de formas oficiais, como a origem de todo o universo do Pokémon, também como os humanos foram criados dentro do mundo Pokémon, mas o que tá chamando a atenção, e o que você clicou nesse vídeo pra ver, é a história do Typhlosion, o inicial de fogo da segunda geração na região de Johto, que é a forma final do Cyndaquil, que virava o Quilava, que a sua mãe iria adorar, já que ele era o que lava a louça. E mostrando que isso aqui é tão cruel como qualquer outra creepypasta que já existiu nos jogos, eu vou te contar essa história agora. E aqui chegamos no mito do relacionamento bizarro entre humanos e Pokémon. Essa que é a história criada pela Game Freak da relação entre humanos e Pokémon, estrelando o Typhlosion. Há muito tempo, quando a fronteira entre Pokémons e humanos não era clara, havia uma aldeia em algum lugar. Um dia, uma garota dessa aldeia foi às montanhas para poder pegar lenha. Ela encontrou gravetos secos e bem preservados no fundo da floresta. Então continuou indo cada vez mais longe. Antes que percebesse, o sol estava se pondo e ela havia se perdido. Ao seu redor, havia fezes de um Typhlosion, que deixou ela muito ansiosa. Nesse momento, um homem apareceu do outro lado da floresta. Seu rosto não parecia com a de ninguém na aldeia, mas ele era muito bonito. Então o homem disse: "Você deve estar perdida, não é? Eu conheço o caminho para poder descer as montanhas, mas no seu ritmo, vai ser meia-noite antes de chegarmos lá. Eu te levarei de volta amanhã cedo, então por que não descansa na minha casa esta noite?" A garota não teve outra escolha a não ser concordar com a sugestão do homem. Ela pegou sua mão e começou a caminhar. À medida que a noite ia caindo, eles chegavam em uma caverna grande. "Essa é minha casa. Você deve estar com fome, não é? Espere aqui." Dizendo isso, o homem saiu da caverna. Depois que ele saiu, uma luz vermelha brilhou de longe na floresta e havia o som de árvores balançando. Logo o homem retornou, carregando muitas frutas vermelhas, e ele disse: "Coma isso, depois vamos dormir esta noite. Mesmo que você acorde amanhã antes de mim, não olhe para o meu rosto." Na manhã seguinte, quando a garota acordou, o homem ainda estava dormindo. Ela honrou a sua promessa e ficou deitada, esperando. Logo, ela adormeceu outra vez. Ela foi acordada pela voz do homem. Quando olhou para fora, o sol já estava se pondo. "Hoje comeremos frutas verdes. Espera aqui." Com isso, ele saiu da caverna novamente. Depois que ele partiu, a mesma luz vermelha brilhou de longe e o som das árvores balançando ecoou mais uma vez. Quando o sol se pôs completamente, o homem retornou, carregando muitas frutas verdes, e ele disse: "Coma isso. Depois vamos dormir esta noite. Mesmo que você acorde antes de mim, não olhe para o meu rosto." A garota expressou a sua preocupação de que a sua família estaria preocupada e que ela queria ir para casa novamente. O homem bocejou amplamente e deu tapinha na cabeça dela. Naquele momento, ela esqueceu completamente sua família e seu lar. Os dois comeram frutas verdes juntos e depois adormeceram. A mesma rotina continuou, com eles acordando quando o sol já havia se posto, o homem saindo para poder buscar frutas e os dois comendo e depois dormindo juntos. Eventualmente, a garota percebeu que aquele homem era na verdade um Typhlosion. Com a aproximação do inverno, o Typhlosion se aprofundou na caverna e disse à garota: "Vai e pega lenha. Quebre galhos das partes mais altas das árvores." A garota tentou fazer o que o Typhlosion havia instruído a ela, mas a árvore alta a assustava. Então, ela só conseguiu subir nas árvores mais baixas. Quando ela trouxe os galhos das árvores baixas, o Typhlosion disse: "Isso não serve. Se não forem galhos das partes mais altas, os humanos nos encontrarão." Quando a neve começou a cair, os dois passaram a viver nas profundezas da caverna, quase sempre dormindo, e havia bastante comida. Ocasionalmente, eles acordavam, comiam e voltavam a dormir. Um dia, quando ela acordou, ela percebeu que estava segurando uma criança, depois de vários dias e noites, e assim o Typhlosion disse: "Seu pai está procurando por você, mas você é minha esposa, então não posso devolvê-la. Terei que lutar com ele." A garota suplicou: "Por favor,
Não faça isso! Não mate meu pai! Como vou viver se você matar minha família? Você é uma boa pessoa! Por favor, fique aqui comigo e durma! E o Typhlosion responde: tudo bem, vamos ficar aqui e dormir. O homem concordou. Na noite seguinte, o Typhlosion acordou a garota e disse: seu pai está aqui perto, vai e veja. Quando a garota saiu, ela passou por uma nevasca furiosa. Ela escalou uma árvore baixa e quebrou um galho. Quando voltou para a caverna, o Typhlosion estava cantando uma canção que ela nunca havia ouvido antes. E aí ele disse: você quebrou um galho, não quebrou? Logo, seu pai virá aqui. Vou fazer algo por seu pai. Se eu for morto, leve meus olhos, minha voz e meu coração. Faça uma fogueira no lugar onde fui morto e queime-os. E enquanto eles queimam, cante essa canção até que o fogo se apague. A garota disse: por favor, não faça isso. Não mate meu pai. Se alguém deve ser morto, que seja eu. E o Typhlosion vai embora dizendo: adeus, nunca mais nos encontraremos. Com essas palavras, o Typhlosion sai. Depois de um tempo, houve um barulho alto, e quando a garota olhou para fora, viu que seu pai havia matado o Typhlosion. Ela correu e disse ao pai: pai, você matou meu marido! Eu estive vivendo com ele esse tempo todo! Ele era meu marido! Por favor, dê-me meu marido! Os olhos, a voz e o coração do Typhlosion. A garota fez uma fogueira no lugar onde o Typhlosion havia sido morto e colocou seus olhos e coração nas chamas. Ela cantou a canção que o Typhlosion havia ensinado até que o fogo apagasse. O pai da garota construiu uma pequena cabana na borda da aldeia para a garota e seus filhos viverem. Eventualmente, a primavera chegou. Os jovens da aldeia frequentemente zombavam e atormentavam a garota e seu filho. A situação piorou com o tempo, e um dia, eles tentaram vestir a pele de um Typhlosion sobre eles. A garota correu para casa e implorou aos pais: por favor, diga aos aldeões para pararem de nos provocar. Se todos usarem essa pele, certamente se tornarão Typhlosion. Nós já somos meio Typhlosions como somos. Apesar dos pedidos dos pais, os aldeões não os ouviam. Na verdade, acharam isso ainda mais divertido e continuaram provocando o Typhlosion na garota e na criança. Nesse momento, eles uivaram para o alto e desapareceram nas profundezas das florestas. Os dois nunca mais foram vistos. E assim, as pessoas passaram a entender: os Typhlosions são seres meio humanos. De todas as creepypastas que eu já vi dentro do universo de Pokémon, feito por fãs, nada chega tão perto de uma história como essa. E olha, isso é algo que vazou internamente da Game Freak. Ela considera isso oficial dentro do folclore das histórias ancestrais do universo do Pokémon, aonde sim, o Typhlosion não só conseguiu ter um filho com uma humana, mas que aparentemente transformou uma aldeia em novos Typhlosions, como se fosse uma maldição.